Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, dá glórias a Deus. Aleluia. Eu também estou muito feliz com o Senhor, irmão. É incrível como quando a gente dá glória a Deus, o ambiente já muda. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 19. Aleluia. 1 Timóteo 1:19. Nessa noite nós vamos tratar sobre um assunto muito conhecido pela igreja, que é a fé. E o Senhor vai nos fazer subir um degrau mais alto nessa noite, no conhecimento da fé. Glórias a Deus, todos acharam? 1 Timóteo 1, verso 19. Podemos ler? Então diz assim, ó, 1 Timóteo 1,19: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Eu vou repetir uma frase e peço que vocês repitam após mim, amém? Vieram a naufragar na fé. Amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nessa noite nós vamos mergulhar um pouquinho mais profundo no conhecimento e na ciência da fé no Senhor. Aleluia. E nós acabamos de ler aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 19, algo muito profundo a respeito da fé. E o que é isso? Eu gostaria de compartilhar com a igreja o que o Senhor me entregou, porque eu não tinha ainda tido esse entendimento e nem essa visão a respeito da fé. Nós acabamos de ler aqui em 1 Timóteo 1,19 a palavra de Deus comparando a fé com um barco. E por que comparando a fé com um barco? Porque a Bíblia nos diz que algumas pessoas naufragaram na fé. E quando a gente pensa em naufrágio, quando a gente pensa em naufragar, logo nos vem à mente um barco afundando. E o Senhor Jesus, irmão Eduardo, ele gostava muito de barco, ele andava muito de barco. Ele operou muitos sinais, prodígios e maravilhas, muitos milagres no meio de barcos. E é nessa perspectiva de barco que nós vamos iniciar o conhecimento e entendimento a respeito da fé no Senhor. E quando nós falamos de barco, logo nos vem à mente onda. Quando a gente fala de barco, irmão Leandro, logo nos vem na nossa mente vento. A gente nunca pensa em um mar calmo. Tanto é que, se a gente for pegar os filmes que tem sobre mar, é sempre filmes onde tem muitas tempestades, muitas ondas, muitos ventos e muitos acidentes. Então, quando o Senhor, Ele fala conosco e Ele compara a fé com um barco, falando, irmã Rosângela, que muitos naufragaram na fé, o Senhor, na palavra dEle, Ele está comparando a fé que nós temos nele com um barco. E qual que é o significado? O que o Senhor quer falar conosco quando Ele compara a fé com um barco? O significado que o Senhor está comparando aqui, a fé com um barco, é que nós precisamos estar preparados para enfrentar o mar e o vento. Quando nós olhamos para a fé, nós temos que ter a perspectiva de um mar agitado. E quando a gente se encontra dentro de um barco, alguns irmãos aqui já tiveram a oportunidade de pescar e sabem que não é fácil. No barco, quando o mar está agitado, tem momento que a gente está em cima, mas tem momento que a gente está embaixo. Tem momento que a gente está na alta, mas tem momento que a gente está na baixa. Então o que o Senhor quer falar conosco nessa noite a respeito da fé, comparando a fé com o barco, é que quando nós pensamos em fé, nós temos que estar preparados para lidar com mar revolto e com vento forte. Quando a gente fala de fé, irmã Flávia, a gente tem que estar acostumado, irmão Eduardo,
conviver com momentos em alta e com momentos em baixa. Só que quando a palavra de Deus nos mostra a respeito da fé e o barco, eu não sei se você percebeu, mas se você pegar uma moeda e jogar uma moeda no mar, ela afunda. Mas se você pegar um barco que também é construído com o mesmo material que a moeda, o mar pode estar forte, o mar pode estar revolto, o vento pode estar soprando naquele barco, só que ele está flutuando sobre a água. O que a gente pode aprender com isso, irmão Marcelo? Que na nossa caminhada com Cristo não vai ser fácil. A nossa caminhada com o Senhor, ela vai ser repleta de altos e baixos. A nossa caminhada espiritual com o Senhor Jesus, ela vai ser repleta de ventos, de ondas e de situações que vão nos tirar do conforto, quiçá vão nos dar até náusea. No entanto, o Senhor Jesus, no barco da fé, não nos chamou para naufragar. O mar pode estar revolto, o vento pode estar forte, mas quando Ele nos chama para navegar junto com Ele no barco da fé, Ele nos chama para flutuar sobre a água. Ele nos chama para flutuar em meio à tempestade. Ele nos chama para não deslizar e afogar, ainda que o vento e a onda esteja forte e contrário. Então o primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com você nessa noite a respeito de fé é que o Senhor, em 1 Timóteo 1,19, comparou a fé com um barco, para nos ensinar que nós temos que estar preparados para conviver com altos e baixos. Temos que estar preparados para conviver com ventos fortes e com mar revolto. E um pouquinho mais à frente, irmãos, quando a gente ainda está falando sobre o tema de naufrágio, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 4 condições que fazem um barco afundar. Porque na palavra que nós acabamos de ler, o Senhor está dizendo que muitos naufragaram na fé, ou seja, muitos afundaram com o barco da fé. Então o que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesse exato momento são 4 condições que fazem o barco afundar. E por que a gente tem que entender essas 4 condições que fazem o barco afundar? Porque aprendendo com essas condições, nós não iremos naufragar na fé, assim como o livro de Timóteo fala, que alguns naufragaram. Então o Senhor nessa noite está chamando a nossa atenção, que se nós bobearmos e se nós não estarmos atentos, nós podemos afundar no barco da fé. Então o Senhor quer nos mostrar 4 perspectivas diferentes que fazem um barco afundar, para a gente não cair nessa mesma condição e não afundar o nosso barco da fé. E a primeira condição, presta muita atenção, a primeira condição que faz um barco afundar, irmão Leandro, sabe o que é? Excesso de peso. Eu vou repetir, irmão Eduardo. A primeira condição, irmão Bruno, que faz um barco afundar é excesso de peso. E o que a gente pode tirar de lição disso? O Senhor Jesus, em determinado momento, ele diz assim: vinde a mim, aqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por quê, irmã Brenda? Que tem muito crente naufragando no barco da fé, porque está com o seu barco muito cheio. Sabe por quê, irmão Jonathan? Tem muito crente que está naufragando no barco da fé, porque o barco está muito pesado. E Jesus não nos chamou para entrar num barco pesado, e nem nos chamou para entrar em um barco com excesso de peso. É por isso que ele fala: divida comigo a carga, divida comigo o fardo. Tomai sobre mim
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Os irmãos sabem o que é jugo? Jugo é algo que a gente coloca entre dois animais. E isso, estando sobre dois animais, eles dividem o peso, eles dividem a carga. Então tem muito cristão que no barco da fé está afundando, porque não está dividindo e nem compartilhando a carga que ele está levando, e a carga que ela está levando com Cristo. Se você não está compartilhando e dividindo a carga do dia a dia com Jesus, essa carga vai fazer com que o teu barco da fé fique pesado. E esse barco pesado, daqui a pouco vai ter 1 palmo de água, daqui a pouco vai ter 2 palmos de água, daqui a pouco ele tem meio metro de água, e daqui a pouco ele tem 1 metro, e daqui a pouco naufrágio. Então a primeira condição que faz um barco afundar é excesso de peso. E o que a gente pode aprender com isso para nós não naufragarmos no barco da fé, assim como 1 Timóteo 1,19 fala que muitos naufragaram, é compartilhar as nossas cargas com Jesus. Aleluia! Jesus, ele te chamou para entrar no barco da fé junto com ele. E quando ele te chamou para entrar no barco da fé junto com ele, ele não te chamou à toa, ele não te chamou sem saber o teu nome, ele não te chamou por engano, ele te chamou sabendo exatamente o que você carregava. Ele te chamou exatamente sabendo o que você trazia junto a ti. Só que mesmo assim ele te chamou para dentro do barco da fé. E o que vai fazer esse barco afundar ou boiar sobre as águas é o tanto de carga que nós carregamos dentro desse barco. Irmão, entrar no barco e navegar no mar revolto, a gente não tem escolha. Mas se esse barco vai estar pesado ou leve, só cabe a nós compartilhar carga com Cristo ou não. Jesus está falando que tem uma opção do irmão Eduardo entrar no barco e entrar no mar da fé, ou não. Jesus não está falando que se o irmão Eduardo quiser entrar no barco, ele entra, e se o irmão Douglas quiser ir na terra firme, ele vai. Não. Barco da fé é para todos. E mar revolto todos nós vamos encontrar. Porém, se nós não queremos afundar, a gente não pode carregar peso excessivo dentro desse barco. Então tem muita gente afundando na vida espiritual, tem muita gente no fundo do poço da fé, pelo simples fato de não estar compartilhando com Cristo as cargas do dia a dia. Jesus falou assim, ó: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele está com você quando a porta está aberta, mas também está com você quando a porta está fechada. Se ele fala, eis que eu estou convosco todos os dias, ele está com você quando tudo está bem, mas no dia onde tudo está mal, ele também está junto. Sabe o que eu acho mais lindo em Jesus? Quando ele fala que está conosco todos os dias, ele está falando para nós que ele não quer com a gente compartilhar só a alegria, mas na tristeza ele também fecha junto com a gente. Então por que nós estamos aptos? Presta muita atenção. Porque nós estamos aptos para compartilhar as nossas vitórias com Cristo, porque a gente está preparado para compartilhar as nossas bênçãos com Cristo, dando culto de ação de graça na igreja, mas nós não estamos preparados para compartilhar o nosso luto com Ele. Por que para fazer um culto de ação de graça, assim que a vitória chega a gente faz, mas para ir para o pé dele e falar: me ajuda que eu não aguento mais, me ajuda, porque se o Senhor não tirar esse peso que está sobre mim, eu vou afundar. Por que a gente fecha com Ele quando tudo está bem, mas a gente não consegue compartilhar a carga com Ele quando tudo vai mal? Eu já estou cheio da presença dele aqui. Isso significa que enquanto o Douglas está passando pela luta dele no dia a dia, carregando a carga sozinho e não dividindo com Cristo, sabe o que o Douglas está fazendo? Está colocando excesso de carga no barco dele da fé. E esse excesso de carga, filho e filha, se você não compartilhar com Cristo e não tirar, vai fazer com que esse barco afunda.
Então, enquanto você continuar levando essa depressão no teu coração sozinho, enquanto você continuar levando essa dor, essa angústia, esse medo, esse complexo de inferioridade dentro de você sozinho, saiba que isso só vai te levar para um destino, que é o fundo do mar. E Jesus nunca te chamou para naufragar, mas para boiar sobre as águas. A primeira condição que faz o barco afundar é excesso de peso. Jesus nos chamou para compartilhar o nosso jugo, a nossa carga, a nossa tristeza e a nossa dor com Ele. Então, se eu estou hoje em um barco cheio de peso, e que o fim dele vai ser o fundo do mar, que nessa noite eu aprenda a dividir os meus lutos, a dividir as minhas dores e a dividir as minhas angústias com Jesus, porque Ele falou que eu tinha que tomar sobre mim o jugo dele, que eu tinha que dividir a carga com Ele. Sabe o que a gente consegue enxergar com isso? Que nessa noite é um Jesus que está aqui falando para nós: eu sei a carga que você está carregando, eu sei a dor que está sobre os seus ombros, e você só está carregando sozinho porque quer, porque tu conhece a minha palavra, e eu já te falei muitas vezes: divide a carga comigo, e você não está dividindo e está levando tudo sobre os seus ombros. Se a primeira condição que faz um barco afundar é o excesso de peso, a segunda condição que faz um barco afundar é uma perfuração no casco. Vou repetir, irmão José. Se a primeira condição que faz um barco afundar é o excesso de peso, a segunda condição que faz um barco afundar é um furo no casco. Eu entendi, Douglas, que quando tem uma perfuração no casco, o barco afunda. Mas que alusão é essa que você está querendo fazer me falando isso? Eu quero compartilhar com você, irmão, que todas as vezes que tem uma perfuração no casco, sabe o que é feito? Um conserto. Eu vou repetir. Todas as vezes que há uma perfuração no barco, e essa perfuração no barco, se a gente não faz um conserto, ela faz com que esse barco vai parar no fundo do mar. Só que quando a gente avista a perfuração no casco e faz um conserto, o barco afunda. Aonde você quer chegar? Tem muitas circunstâncias na sua vida que estão fazendo o seu barco encher d'água, e você está a um conserto de resolver essa história. Mas que conserto é esse? Eu não estou falando, irmão, de ir lá jogar uma silver tape, um super bonder, chamar o irmão Osmar com o martelo, o irmão Leandro com a madeira. Não. Esse concerto a gente sabe qual é. Esse concerto a gente fez essa noite. Esse concerto a gente sabe qual é. E olha aqui para mim. Se a gente andando num carro, ou velho ou bom, a gente escuta um barulhinho, a gente já sabe que tem alguma coisa diferente, que dirá um marinheiro experiente. Onde você quer chegar? O marinheiro sabe aonde está o furo, assim como você sabe aonde está o rasgo na tua vida. Assim como o marinheiro sabe aonde está o rombo, aonde está o rasgo, você sabe muito bem aonde que o teu calo tem apertado espiritualmente. Você sabe, você sabe exatamente aonde que está esse rasgo no teu casco. E eu sou boca de Deus essa noite para falar: se não consertar esse rasgo, ele vai te levar para o fundo do mar e você vai naufragar na fé. O marinheiro experiente, ele sabe muito bem aonde está o rasgo. Vamos ser mais claro: o presbítero Douglas sabe aonde ele precisa fazer o conserto. O presbítero Douglas sabe aonde que na vida dele espiritual está vazando.
E presbítero Douglas, você sabendo aonde está o rasgo, sabendo aonde está vazando, você vai fazer um conserto dessa área ou não? Meu Deus. E se eu não faço o conserto dessa área, a água entra. Se a água entra, irmão, não adianta ficar pegando o baldinho e jogando para fora, porque olha aqui, ó. O rasgo fazendo com que a água entre. Não é eu com um baldinho jogando para fora que vou consertar. O conserto do rasgo é ir aonde está aberto e fechar. Glória a Deus. O que o Senhor quer falar conosco? Tem muitos buracos na nossa vida espiritual que a gente está ainda com o nosso barco enchendo d'água porque a gente quer dar um jeitinho, quando na verdade a gente quer meter o dedo na ferida. Ah, mas tem alguém na minha vida que está me fazendo pecar. Não é convivendo com essa pessoa, é arrancando ela fora. Meu Deus. Ah, mas tem uma circunstância, uma situação que está me fazendo pecar. Não é tentando driblar essa circunstância, essa situação, é arrancando ela fora. Meu Deus. Porque no meio do mar não dá para dar jeitinho. É. No meio do mar não dá para colar durex. No meio do mar não dá para vir com super bonder, filho. No meio do mar, ou você tapa onde está aberto, ou o barco vai encher d'água e você vai morrer. Jesus falou assim, irmã Brenda: se a mão direita está fazendo pecar, costura ela, não, arranca. Se o olho esquerdo faz pecar, vai no oculista, não, arranca. Porque é melhor entrar com a olho no reino dos céus do que ir com os dois olhos no inferno. Olha aqui para mim que eu vou fechar esse tema que está pesado e vou para o próximo. Mas olha para mim que eu preciso fechar. Você sabe muito bem aonde está o rasgo na tua vida. E nessa noite eu sou boca de Deus para falar: se não consertar, vai te fazer afundar. Meu Deus. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. A terceira condição que faz um barco afundar, sabe qual é? Navegar fora da rota. Meu Deus. Glória. A terceira condição que faz um barco afundar é navegar fora da rota. Meu Deus. Se está navegando fora da rota, você não sabe onde tem encosta, você não sabe aonde tem pedra, você não sabe onde tem gelo, você está fora da rota. É, Jesus. Sabe o que o Senhor está querendo falar com você nessa noite? Enquanto você estiver navegando na rota que eu não te mandei navegar, Meu Deus. você só vai afundar. Enquanto você estiver indo na direção contrária à minha rota, que é a minha palavra, a única coisa que tem te esperando do outro lado é o fundo do mar. Meu Deus. Irmão Leandro, como que a gente correge? Vou falar de novo. Irmão Leandro, como que a gente corrige o problema de rota? Realinhando, recalculando, recentralizando e voltando para o centro. O que o Senhor está querendo falar conosco? Tem muitas pessoas que estão aqui que conhecem qual é a rota. Meu Deus. Você nunca vai ver um marinheiro experiente sem um mapa e uma bússola. O marinheiro, ele sabe muito bem qual que é a direção que ele tem que ir. O marinheiro sabe onde é sul, o marinheiro sabe onde é norte, onde é leste, onde é oeste. Eu não sei nem onde é a mão direita e a esquerda, É verdade. mas o marinheiro sabe onde é norte, sul, leste e oeste. Ele sabe as coordenadas, ele sabe olhar para o mapa e falar: é para lá que eu tenho que ir. Filho, você sabe o que você tem que fazer. Filha, você sabe para aquilo que eu tenho te chamado, a rota que eu tenho te chamado. Mas sabendo essa rota, você está querendo pegar um atalho. Sabendo a rota que eu te chamei, sabendo a coordenada que eu já te dei, você insiste em ir para o outro lado.
Sabe onde você vai dar? Nas pedras. Meu Deus. Enquanto Deus te dá uma rota e você segue a rota de Deus, você chega no destino. Mas enquanto Deus te dá uma rota e você segue na direção oposta, Deus deixa você ir e deixa você dar com o teu barco na pedra. Sabe por quê? Jonas, eu não te chamei para ir para lá, eu te chamei para ir para mim. E Jonas, se o barco não encher d'água ao ponto de todos morrer, fica tranquilo que eu tenho um peixe barrigudinho para te pegar. Mas Jonas, para minha rota você vai. Glórias a Deus. Deus já te chamou, Deus já revelou o que tem para a tua vida, Deus já te falou que o seu lugar não é no mundo. E se você insistir nessa vidinha, ou o barco enche d'água, ou ele manda um peixe te engolir, mas a promessa na sua vida ele cumpre. Eu chamei para pregar, é aqui que eu vou te colocar. Eu te chamei para tocar, é ali que é o seu lugar. Eu te chamei para evangelizar, não é no banco, é na praça. Pode até fugir. Quer fugir de mim, Jonas? Eu meto água no teu barco. Quer insistir, Jonas? Eu vou te fazer lançar dentro d'água. Ah, mas vai insistir, Jonas? Fica preparado que eu já tenho um peixe prontinho para te engolir. Meu Deus. Mas pro meu destino você vai. Aleluia! Eu estou sentindo a presença dele aqui. Você sabe qual é a rota. Você sabe que esse caminho que você está não é o caminho ao qual ele te chamou. E a terceira condição que faz o barco afundar é caminhar na rota e na direção errada. Mas Jonas, eu te chamei para ir para Nínive, é para Nínive que você vai, então por favor, encurta o caminho, senão você só vai sofrer. Se eu chamei Jonas para ir para Nínive, ele não vai para a Grécia. Ele pode comprar passagem, meu Flávio. Ele pode entrar no barco, irmão Leandro. Ele pode fazer amizade com o pessoal do barco, irmã Kelly. Eu pego ele no meio do segundo. E sabe o que eu faço? Eu cerco esse mar de ondas ao ponto do barco quase naufragar. Aqueles amigos que ele arrumou no barco, não vai ter jeito, vai ter que jogar ele na água. Sabe por quê? Porque eu não chamei ele para estar dentro do barco. Eu chamei ele para estar em mim. Você escolhe, Jonas, pegar um barco e ir para Nínive, senão você vai de peixe. É verdade. Não tenta desviar da rota do Senhor te deu nome. Se ele te chamou para ser crente, é para ser crente. Oh, aleluia. Senão ele tinha te deixado no bar bebendo. Senão ele tinha te deixado no forró dançando. Ele te chamou para ser crente, então vai ser crente. Aleluia. Jonas, eu te chamei para ir para Nínive. Você não vai para a Grécia, é para Nínive. Eu te chamei para ser crente, você vai ser crente. Aleluia. Ah, mas eu não quero ir para o terno, vai pôr. Vai pôr. Eu não quero ir para o terno, vai pôr, filho. Se ele quiser você de terno, você põe. Eu não queria. Eu vinha de camiseta até o dia que não foi o pastor que falou, mas foi ele. Aí acabou. É verdade. O dia que ele falar no seu coração e arrancar isso, já era. Não tem outra. É verdade. Você vai. A quarta condição, irmãos, que faz o barco afundar, sabe qual é? Falta de manutenção. Meu Deus. A próxima condição que faz o barco afundar, e quando a gente fala de barco e naufrágio, a gente vai em 1 Timóteo 1,19, que muitos naufragaram na fé. A quarta condição que faz o barco afundar, irmão José, é falta de manutenção. A manutenção de um barco está com o marinheiro. A manutenção de um barco está na mão de quem guia aquele barco. Ou seja,
a manutenção do teu barco espiritual da fé, você não vai conseguir terceirizar, é você que vai ter que fazer. Irmãos, tem muito crente que está a ponto de naufragar. Tem muito crente que está a ponto de parar no fundo da água, pelo simples fato dele não fazer manutenção no barco dele da fé. Vamos traduzir isso aqui, irmão Eduardo. Quando o irmão dobra o joelho, o irmão está fazendo a manutenção do teu barco. Quando o irmão abre a tua Bíblia, o irmão está fazendo a manutenção do teu barco. Quando o irmão vem ao culto, o irmão está fazendo a manutenção do teu barco. Quando o irmão sobe ao monte, o irmão está fazendo a manutenção do seu barco. E quando, irmão José, a gente está fazendo a manutenção do barco, a gente identifica a falha, o erro e o problema antes dele fazer o barco enxergar. Só que quando a gente negligencia a manutenção, o buraquinho a gente não vê, ou a gente se faz que não viu. O buraquinho vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vira um rombo. E é o barco enche d'água. Mas quando todo dia a gente passa o checklist no nosso barco, quando todo dia a gente passa o checklist na nossa viatura, quando todo dia a gente passa o checklist no nosso instrumento, quando todo dia a gente revisa aquilo ao qual a gente vai trabalhar, o erro não derruba a gente. Porque se eu estou fazendo a manutenção, eu identifico um parafuso solto antes dele tortar o barco. Se eu estou fazendo a manutenção, eu identifico uma pequena fissura antes daquilo virar uma rachadura. Então, espiritualmente, tem muito cristão que está naufragando no barco da fé pelo simples fato de não estar fazendo manutenção no seu próprio barco. E que manutenção é essa, espiritualmente falando? Todas as vezes que você dobra o joelho é uma manutenção. Todas as vezes que você abre a palavra é uma manutenção. Todas as vezes que você está na casa dele é uma manutenção. E olha só, a manutenção, ela é preventiva. Então, irmã, manutenção a gente não faz, irmão José, quando o problema já deu. Manutenção a gente faz para o problema não dar. Então você não ora porque o problema chegou, você ora antes do problema chegar. Você não abre a Bíblia porque o problema bateu na tua porta. Você abre a Bíblia para quando o problema chegar, você está com a palavra aberta. Você não faz jejum porque ficou estreito. Você faz jejum porque você sabe que vai estreitar. Manutenção do seu barco é preventiva. Então todas as vezes que você não dobra o seu joelho, não abre a tua palavra, não vem para o culto e não se movimenta espiritual, você não está fazendo a prevenção do teu barco. E se você não faz a prevenção, estoura uma porta, estoura um parafuso, abre um buraco, abre um rombo. E olha para mim, é mais fácil fazer a manutenção do barco em terra seca. Nossa, isso aqui é de Deus. É mais fácil fazer a manutenção do barco na terra seca do que no meio da tempestade. Sabe o que o Senhor está falando conosco, pastor? Que é melhor o pastor orar na praia, né, do que orar no meio do mar. É melhor o irmão Eduardo fazer a manutenção e ler a Bíblia na praia enquanto tudo está seco, do que quando a onda do mar, do que quando o vento, Tem muito crente que por não fazer a manutenção em terra seca e só querer fazer manutenção quando está no meio da tempestade,
não dá tempo de corrigir. E ele afunda. E é por isso que a gente fala para você orar. Por isso que a gente fala para você dobrar o joelho. Por isso que a gente fala para você ler a Bíblia. Por isso que a gente fala para você subir em monte. Por isso que a gente fala para você vir por culto. Porque quando você está aqui, você está fazendo manutenção. Olha o irmão José. O irmão José está fazendo a manutenção dele. Está orando, lendo a Bíblia, vindo ao culto. Se amanhã ele tem que pegar o barco, ir para o mar e enfrentar uma tempestade, não vai ter porquinha solta. Mas se o Douglas não está fazendo a manutenção espiritualmente, se o Douglas não está orando, se o Douglas não está lendo Bíblia, se o Douglas não está indo para a igreja, e o Douglas pegar o barquinho dele e pôr no meio da tempestade, porque a tempestade vem, eu vou pegar a tempestade com um buraco no meu barco, e talvez eu não consiga dar conta de arrumar. Então a gente está te falando para fazer obras espirituais de oração, leitura da palavra e vinda para o culto, porque a gente sabe que a tempestade vai te pegar mais cedo ou mais tarde, amanhã ou depois. Se você não tiver com a manutenção preventiva bem feita no teu barco, você pode ficar. Então por isso, faz a manutenção. Faz a sua manutençãozinha espiritual. E aí, irmão Douglas, fez a revisão onde foi? Glória, hoje eu fiz, irmão. Apertei a porquinha solta, falei, irmão. Coloquei um pouquinho de óleo onde estava rangindo. Dobrou o joelho, deu a Bíblia. Comunhão com o Senhor, está fazendo manutenção. Está com a manutenção feita, pode vir o vento que vier. O barco não vai afundar. Eu não ia pregar nada disso, irmão. Esse era o tópico 1 da palavra. Eu trouxe 12. Meu Deus. 12. Eu estou pregando 1. Porque é isso que o Senhor quer falar com você. E eu caminhando para o final da palavra. Antes eu preciso fazer uma revisão aqui com vocês. A gente leu em 1 Timóteo 1,19 que muitos estão naufragando na fé. Logo, o Senhor, ao ensinar a fé, Ele compara a fé com o barco. Entendemos isso? Uma vez que a gente entende que o Senhor compara a fé com o barco, a gente tem que entender espiritualmente que Ele está falando que nós estamos, que a gente tem que estar preparado para lidar com ventos fortes e ondas. É verdade. E a gente tem que estar preparado para conviver com altos e baixos, porque é assim que é o mar. Entendendo isso, a gente caminhou um pouquinho mais na palavra e a gente viu 4 condições que fazem o barco afundar. A primeira condição é excesso de peso. Como que a gente resolve isso? Dividindo a carga com Jesus. A segunda condição que faz um barco afundar é perfuração no casco. Como que a gente conserta isso? Fazendo um conserto. Você sabe onde está furado na tua vida. Terceira condição que faz um barco afundar: navegar fora da rota. Volta correndo para onde o Senhor te plantou. E a quarta condição que faz um barco afundar é falta de manutenção. Lembre-se que manutenção é preventiva. Então quando você ora, jejua, lê a Bíblia e vem para a igreja, você está fazendo a manutenção no teu barco para quando a tempestade vier, você não correr o risco de morrer. E agora a gente pode caminhar para o final da mensagem. Mas irmã Kelly, se eu estou no barco, é certo que eu vou ser cercado em algum momento por tempestade. Eu entendi, irmã Kelly, que eu tenho que fazer a manutenção do meu barco, tenho que estar com todas as porquinhas e parafusos bem apertadinho e firminho, para não dar nenhum problema quando eu estiver no mar. Mas e quando eu estiver no mar e vir a tempestade? Todas as vezes que você continuamente faz a manutenção do teu barco, você não bota o pé naquele barco sozinho. Você viu algum momento na palavra os discípulos passando problema no barco com Jesus dentro? Sim. Opa! Vocês vão pegar a Bíblia, Bruno? Teve aquele momento que está Jesus e os discípulos do barco.
E a Bíblia fala que veio uma tempestade muito forte, que os discípulos acharam que eles iam morrer. Enquanto eles estavam apavorados, Jesus estava assim, ó. Sabe por quê? A tempestade que te põe medo não tira o sono de Jesus. Quando você faz manutenção no teu barco, quando você entra dentro dele para enfrentar as tempestades, os ventos, os mares, você não entra nele sozinho, mas o próprio Filho do Homem entra nesse barco dentro de você. E se eu sei, irmã Kelly, que ele está dentro de mim, dentro do meu barco, e no meio desse furacão, no meio dessa tempestade, nesse barco, junto comigo, o que eu tenho que fazer quando o vento sopra? Faça como discípulos, clama o nome dele. O fato de Jesus estar dentro do barco com os discípulos não impediu o barco de ser açoitado pelo vento, mas os discípulos tinham algo dentro do barco que a outra navegação ao lado não tinha, que era o próprio Jesus dentro. E o que eles fizeram? Clamaram. E quando os discípulos clamaram, Senhor, Senhor, Jesus desperta. Primeiro dá uma bronca neles, depois repreende o mar, repreende o vento, e eles falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Marinheiro, marinheira, você vai ter que pegar o teu barco e enfrentar a tempestade, mas saiba que quando você faz a manutenção certinha nesse barco, quando você põe o pé nele, você não entra sozinho, mas Jesus entra com você. E o que eu tenho que fazer quando o meu barco for açoitado pelo vento, açoitado pelo mar? Clama o nome dele, que ele te dá livramento. E por fim, irmãos, eu gostaria de compartilhar com a igreja uma curiosidade sobre o capitão do barco. Vou compartilhar com a igreja uma curiosidade sobre o capitão do barco. Irmão Eduardo, não importa quão difícil esteja a situação, o capitão é o último a pular fora. Irmã Marcela, o capitão é o último a sair do barco. Quando você chama o Senhor Jesus para ser o capitão do teu barco, pode vir o vento que vier, pode vir a onda que vier, ele sendo o capitão do teu barco, quando ele fala: eu não vou pular fora. Pode vir a tempestade que vier, se você convida ele para ser o capitão do teu barco, ele fala: eu não vou sair. O que fazer quando eu estiver no meu barco no meio do mar? Clama. E o que fazer para ele não sair do barco? Simplesmente entrega o timão na mão dele e fala: o Senhor é o capitão. O Senhor é o capitão. O Senhor é o capitão. E Jesus, como um bom capitão, quando ele é o capitão do teu barco, ele fala: eu não vou sair. Você pode querer cair fora, você pode querer pular, você pode querer bom fim. Ele fala: não vai afundar, gente, não vai, não, eu não vou sair, eu não vou sair daqui. Convide Jesus para guiar o teu barco, e tenha a convicção que ele nunca vai te abandonar. Irmãos, essa é uma mensagem a respeito de fé, que eu espero que tenha alimentado o coração. Espero que você tenha guardado essa palavra, que ela tenha te ajudado, que você nos próximos dias possa ruminar ela no seu coração. Que eu creio que ela vai produzir ainda muitos frutos e vai alimentar cada dia mais a nossa fé. Amém?